Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a este webinar. O meu nome é Helena Gil e pertenço à equipa de projetos educativos da Direção-Geral da Educação. Gostava de saudar todos os que vão entrando e agradecer a todos e a todas as que já se encontram na nossa companhia. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha colega Maria José Neves, que tem vindo a acompanhar o projeto A Maior Lição da Vida, A Maior Lição do Mundo. Isto é já a prever que realmente nós estamos, que isto tem sido a nossa vida. Sendo também coordenadora do domínio de Educação para a Sustentabilidade, e foi quem, pela DGE, coorganizou esta sessão que nós vamos agora apresentar. Não poderia deixar de cumprimentar a doutora Leonor Costa, em representação da Unicef Portugal, também co-organizadora deste webinar. Um cumprimento muito especial às nossas convidadas e ao nosso convidado, que irei apresentar mais tarde, à medida que forem apresentando as suas comunicações. Esta direção a que pertence, a Direção de Serviços de Projetos Educativos, inclui a equipa de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento e abarca os 17 domínios de Educação para a Cidadania, que todos os docentes conhecerão certamente. Sendo que nesta sessão a temática, para além do domínio dos direitos humanos, incide no domínio da educação ambiental e também no domínio da educação para a sustentabilidade. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do Currículo Nacional, como todos sabemos, e propõe que os alunos realizem aprendizagens através da participação plural e responsável de todos na construção de si como cidadãos e de sociedades mais justas e inclusivas no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos direitos humanos. A educação para a cidadania é, pois, uma missão de toda a escola e a sua implementação deverá decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais, como iremos dar aqui um exemplo. Deverá estar integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas práticas diárias da vida escolar e a sua articulação com a comunidade deverá envolver as crianças e os jovens em metodologias ativas e oferecer oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Deverá também estar alinhada com as especificidades dos alunos e das crianças e as prioridades da comunidade educativa e, finalmente, deverá apoiar-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e participação. Hoje vivemos num mundo com problemas globais, como as alterações climáticas, os extremismos, as desigualdades no acesso aos bens e direitos fundamentais e as crises humanitárias, entre outros, em que a solução passa por trabalharmos em conjunto, unindo esforços para encontrar soluções para os desafios que ameaçam a humanidade. O futuro do planeta, em termos sociais e ambientais, depende da formação de cidadãos com competências e valores, não apenas para compreender o mundo que nos rodeia, mas também para procurar soluções que contribuam para nos colocar na rota de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Procuramos envolver as crianças e os jovens na sua aprendizagem, de forma a desenvolverem pensamento reflexivo, crítico e criativo e dando-lhe voz. Procuramos, além da escola, envolver igualmente a comunidade fora dos seus muros, aproveitando os recursos, os conhecimentos e trabalhando capacidades e atitudes em conjunto. É com base nestes pressupostos e também aproveitando estes tempos em que estamos todos confinados, que o nosso objetivo é apoiar e levar até aos docentes e alunos outros recursos, outras formas de ver o mundo, outros conhecimentos e, ao mesmo tempo, dar voz aos alunos e partilhar as práticas interessantes que estão sendo desenvolvidas nas nossas escolas pelos docentes. Vou passar rapidamente a palavra aos nossos oradores, que terão muitas coisas interessantes para nos comunicar. Assim, para nos fazer um enquadramento sobre a maior lição do mundo, temos connosco a doutora Leonor Costa, da Unicef Portugal. A doutora Leonor Costa é licenciada em Serviço Social pela Universidade Católica de Lisboa, tendo ocupado ao longo da sua carreira profissional diversas posições em diferentes contextos. Desde a intervenção em contexto comunitário com crianças, jovens e suas famílias, até à coordenação de projetos sociais em contexto escolar, nomeadamente os gabinetes de apoio ao aluno e à família.
Atualmente integra a equipa de políticas públicas para a infância e juventude da Unicef Portugal, no desenvolvimento, promoção e execução do programa Educação pelos Direitos. Boa tarde, doutora Leonor, tenha a palavra, por favor. Olá, obrigada, doutora Helena. Boa tarde a todos. Esperemos garantidamente que possa corresponder às vossas expectativas e que possamos, em conjunto, falar um bocadinho mais sobre os ODS, sobre a maior lição do mundo, que é a iniciativa que nos traz hoje. Francisco, por favor, poderias partilhar a apresentação? E começo e de uma forma mais célere até poderíamos sugerir, já que passasses para o segundo diapositivo, para que possamos então dar início. É cada vez mais evidente que a garantia dos direitos da criança, e este é um tema como não sei se é de conhecimento de todos, mas é o tema que foca o trabalho da Unicef, são os direitos da criança, é a Convenção sobre os Direitos da Criança. E neste sentido a Unicef, quer a Unicef Portugal, quer a Unicef Internacional, tem compreendido que a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem uma ligação direta à garantia dos direitos da criança, nomeadamente em áreas como a nutrição, a saúde, a educação. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram adotados pelas Nações Unidas em 2015 e vinham já de um trajeto com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que tiveram lugar entre 2000 e 2015, e uma vez que as metas, os números não foram alcançados e as situações de pobreza, desigualdade, melhoraram, mas ainda temos um trabalho longo pela frente, então houve esta alteração e hoje falamos em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável numa meta para 2030. Francisco, podes passar, por favor. Há uma relação direta entre os direitos da criança e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma imagem que contempla e possibilita o olhar. A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 54 artigos, mas os primeiros 42 dizem respeito ao desenvolvimento, à proteção, à segurança, ao bem-estar da criança. Os restantes estão relacionados com a capacidade do próprio Comitê dos Direitos da Criança compreender de que forma é que estão a ser garantidos pelos países que ratificaram a Convenção. De uma forma muito geral, podemos dizer que nas dimensões dos direitos da criança, toda a criança tem direito a sobreviver e a prosperar. E, neste sentido, podemos olhar de uma forma mais particular para o ODS 2, com o objetivo de erradicar a fome, e o ODS 3, para garantir uma saúde de qualidade para todos. Numa ótica, novamente, da Convenção sobre os Direitos da Criança, toda a criança tem o direito a aprender, então podemos relacionar com o ODS 4 na questão da educação de qualidade. Toda a criança é protegida de qualquer forma de violência, exploração ou práticas prejudiciais. Podemos olhar para o ODS 5, na questão da igualdade entre sexos, o ODS 8, com vista à promoção de um trabalho digno para todos, e na ótica da proteção da criança, terminar ou acabar com o trabalho infantil, e até com o ODS de 16, onde falamos de sociedades mais justas. Por outro lado, mais uma vez na ótica da Convenção, toda a criança vive num ambiente seguro e limpo, falamos no ODS primeiro, no terceiro, falando da saúde, no ODS 6, uma vez que se pretende o acesso seguro à água potável e saneamento, o ODS 7 com a preocupação na questão da energia. Portanto, de uma forma geral, e é possível, e eu, se for do vosso interesse, poderei disponibilizar esta apresentação mais tarde, de uma forma geral, podemos ver que todos os ODS estão relacionados com os direitos da criança. Neste sentido, a Unicef, ao longo do seu trabalho, tem incentivado a tornar as crianças o centro das estratégias e dos planos, assegurar que a resposta de combate às alterações climáticas é adaptada às crianças e aos jovens, reconhecer que as crianças são agentes de mudança, que têm capacidade, que devem participar, que devem dar a sua opinião, que devem ser ouvidas,
proteger as crianças dos impactos das alterações climáticas, reduzir os gases de efeito de estufa e, portanto, há um trabalho muito vasto da Unicef, quer com os próprios governos, quer no direto com as crianças e jovens, nomeadamente desenvolve uma plataforma que é a Voices of Youth, dedicada a jovens que são defensores do clima e oferece de alguma forma modelos, atividades que podem ajudar os jovens a tornar a sua voz ainda mais ativa. Como é que podemos então falar desta questão da participação e de que forma é que, por exemplo, as escolas poderão fazê-lo de uma forma concertada no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Potenciando e consciencializando para a participação das crianças, nomeadamente com dinamização de atividades em sala de aula, com desenvolvimento de projetos de pátio, como um dos projetos, como o projeto que vai ser hoje apresentado mais tarde, com sistemas de recolha de águas da chuva, com processos de compostagem, portanto, são tudo estratégias que podem acontecer nas escolas. Capacitar as crianças e jovens leva à inovação. Têm ideias novas, têm uma cabeça mais fresca e, portanto, têm capacidades inovadoras de olhar para as mesmas coisas com objetivos e com estratégias diferentes. E, portanto, o que é que se pode fazer em contexto de escola? Podemos utilizar sites que exploram os efeitos das alterações climáticas ou que exploram este tema em particular, como os Centros de Ciência Viva, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o próprio site do Pavilhão do Conhecimento tem e possibilita trabalhar este tema em contexto de sala. A Unicef, numa pesquisa realizada com mais de 5.000 crianças, compreendeu que este é um facto, um tema que as preocupa, que é do seu interesse e, portanto, temos que aproveitar esta predisposição. Francisco, podes trocar? As crianças têm o direito de se envolver diretamente no cumprimento das metas de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer para poderem reivindicar os seus direitos, como para se prepararem para assumir responsabilidades mais complexas à medida que envelhecem. Portanto, é uma ideia muito clara de que hoje uma criança com 4 anos, em 2030, é um adulto. E, portanto, ou em 2016, com 4 anos, como diz na apresentação, em 2030 é um adulto e, portanto, potenciar, consciencializar sobre a importância, sobre o nosso papel, o papel individual de cada um para contribuirmos para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável começa hoje. Essa consciência tem que ser hoje em todas as tarefas que executamos e em casa, na escola e nos locais onde as crianças frequentam. A maior lição do mundo é uma iniciativa que pretende criar espaços para que as crianças, e peço que possas trocar de diapositivo, Francisco, é uma iniciativa que pretende criar espaços para as crianças e jovens aprenderem, discutirem, realizarem ações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo as alterações climáticas e outros ODS relacionados com o ambiente. É um dos meios que a Unicef promove para contribuir para as metas dos objetivos. A dinamização desta iniciativa. É uma iniciativa que acontece desde 2015 com a colaboração da Direção-Geral de Educação em Portugal. Internacionalmente é o projeto Everyone que dinamiza todas as atividades desta iniciativa e tanto no site português como no site internacional poderão, e eu mais à frente vou mostrar-vos, poderão encontrar diversos recursos. O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer os ODS a todas as crianças entre os 8 e os 14 anos. E, Francisco, por favor, troca de diapositivo. E pretende promover a cidadania ativa, a responsabilidade social, favorecendo a reflexão crítica e uma maior consciencialização do papel de cada um na construção de um mundo mais seguro, mais saudável e mais sustentável. Pedia-te para trocar novamente. Qual é a forma
de trabalharmos nesta iniciativa. É então, como eu disse há pouco, uma iniciativa conjunta com a Direção-Geral de Educação, e todos os anos é lançado um desafio às escolas para desenvolverem projetos relacionados com o tema. No final de cada ano letivo são selecionados 15 projetos de escolas que promovem a participação das crianças e de toda a comunidade educativa na construção de um planeta sustentável. No atual ano letivo, as escolas foram desafiadas a desenvolverem projetos que fomentem o trabalho de alunos e docentes e a restante comunidade educativa em torno da temática das alterações climáticas, com base nos planos de aula preparados sobre o tema. Portanto, a Unicef, em colaboração com a DGE, disponibiliza recursos, planos de aula que identificam o tempo, quais são os recursos necessários, de que forma é que um professor, um educador pode, em contexto de sala de aula, então trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para quem nunca, ou para quem ainda não fez esse trabalho em contexto de sala de aula, particularmente sobre os ODS, também há atividades que são atividades de introdução a este tema. Pretende-se consciencializar as crianças e, portanto, de alguma forma, permitir que façam então parte, conforme já foi dito na apresentação, façam parte do modelo atual para alcançarmos em 2030 as metas previstas. Francisco, vou pedir para passar para o próximo diapositivo. Francisco, agora poderás, exato, já andamos, podes andar para o próximo, no seguinte, e este é um vídeo. Este vídeo é o vídeo de lançamento do projeto deste ano, está traduzido, está legendado para português, e se puderes partilhar, agradecia. Não estamos a ouvir o som, Francisco. Our planet is home to up to 30 million different kinds of animals, but all of this is under threat. Climate change. The climate crisis. It's so huge, it can be hard to get your head around. With everything going on in the world right now, what can we even do about it? How do we understand what's going on and how can we help? Actually, my friend in Chile might have some good ideas. Hola. Buenos días, Dante. Nosotros los humanos estamos subiendo la temperatura de nuestro planeta, lo cual está causando problemas para muchos animales. Me gusta compartir mis conocimientos sobre estos animalitos a las otras personas, porque para protegerlos debemos conocerlos. Learning about how we're impacting our planet is crucial, especially when we're creating all kinds of problems for it. Check this out. Did you know that all the plastic that was ever created still exists? As soon as I learned that, I knew I had to do something. We depend on this ocean to live and breathe. That's why, together with my sister, we started organizing cleanups, mobilizing the masses, educational workshops, and working with government. Today, our island home of Bali has banned single-use plastic bags. Impressive, right? Learning what others are doing is great, and we can do it too. Other places are also experiencing the effects of climate change right now. Take Adeneke's story. Nigeria is especially vulnerable to climate change crisis, and this crisis is happening right now. People need to understand how urgent this is and find ways to stop it. Mom, the Wi-Fi! So, getting accurate information out there is crucial, and now so many people have one of these, we can all find out how to help. Wait, didn't you guys talk with Jack the other week? Maybe he can tell us more. Oh yeah, I can go next. Camera rolling and action. I've learned from tons of different people all around the world and used film as a way of telling their climate change story. This is an issue that affects everyone, even if it's not obvious. My knowledge means I'm working with others to protect people's rights. Everyone can take part. Cheers, Jack, that's perfect. So,
People really are trying to protect their home from climate change. What a shock! Anyway, you need to meet Helena. What she's done is amazing. My home is here in the Amazon. I've learned how to speak on behalf of this forest, protect it, and give a voice to the people who live here. Or Nkosi in Zimbabwe. When I learned about the science behind climate change, I realized more people needed to know more about it too. So I became the leader of my environmental club. It's amazing what people like you can do. So get to know your planet. It's a pretty special place, because learning is the first step to doing. Our planet is home. Para terminar, porque já estou em cima do horário de encerramento da minha apresentação, deixar-vos aqui apenas o site da maior lição do mundo. Portanto, se colocarem num browser maiorlicão.unicef.pt vão encontrar o site da iniciativa. Poderão, nesse local, está lá destacado o descarregar materiais. Tem um questionário para preencher, mas ao entrar numa área do Google, conseguirão ter acesso a todos os projetos, a todas as atividades, a todos os vídeos desde 2015. Portanto, poderão ter os recursos que são lançados na iniciativa desde o primeiro dia e, portanto, olhando para as temáticas que têm desde as alterações climáticas, à relação dos direitos da criança com os ODS. Portanto, há aqui toda uma panóplia variada de recursos que vos podem ser úteis em contexto de sala de aula. Muito obrigada a todos. Passo agora a apresentar a professora Helena Freitas, sebejamente conhecida nestes meios, a professora Helena Freitas da Universidade de Coimbra, a quem agradeço desde já a disponibilidade, pois sei que a sua agenda está sempre super lotada, com imensos compromissos, e foi muito bom tê-la aqui, ter-nos aqui neste webinar. A professora Helena Freitas é doutorada em Ecologia pela Universidade de Coimbra, tendo realizado um pós-doutoramento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É professora catedrática na área da Biodiversidade e Ecologia, no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e detentora da Cátedra da Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável desde 2014. Foi vice-reitora da Universidade de Coimbra durante 4 anos, com o pelour das Relações Institucionais, Museus e Desporto. Passou pela Assembleia da República como deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar. Foi coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, tendo coordenado o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Atualmente assume vários cargos, dos quais posso salientar a coordenação da Unidade de Investigação, Center for Functional Ecology, Science for People and the Planet, também a coordenação científica do Fitolab, Laboratório de Fitossanidade do Instituto Pedro Nunes, e integra igualmente o Conselho Científico do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e é desde julho de 2020 também coordenadora-geral do Parque de Serralves. Professora Helena, estamos ansiosos pela ouvir. Muito obrigada. Eu é que agradeço também à doutora Helena Gil, da Direção Geral de Educação, e também à doutora Leonor Costa, da Unicef, portanto, em nome das duas, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, com a dificuldade de não saber exatamente com quem estou a falar, que é realmente uma dificuldade que nestes contextos não é fácil de gerir, porque de facto não sei exatamente se estão sobretudo professores, estão sobretudo jovens, enfim, mais jovens, e eu tenho imenso gosto em falar para os jovens, mas também tenho muito gosto em falar com os professores e, portanto, vou tentar fazer aqui, digamos, uma apresentação que, enfim, corresponda aos interesses de ambos. Espero ter conseguido nos 20 minutos que tenho, porque o tema é realmente um enorme desafio. Já foi apresentado, digamos, o enquadramento da Agenda 2030 e os seus objetivos para o desenvolvimento sustentável. É, de facto, a maior
agenda, isto para os mais jovens, é o maior compromisso que a humanidade alguma vez alcançou, de facto, em torno dos grandes desafios da humanidade, de acabar com a fome, de conseguir, de facto, que toda a gente tenha acesso à água, à energia, de facto, aquilo que nós, nos nossos contextos, na Europa, em Portugal, pensamos que são bens, são necessidades fáceis de suprir, porque no essencial temos tudo pertinho, temos tudo no supermercado, na mercearia, mas não é bem assim em muitas regiões do mundo e, portanto, de facto, esta agenda é uma agenda que é um enorme desafio para todos, porque vem colocar-nos perante os grandes desafios que a humanidade tem e obrigar-nos a fazer as parcerias, a criar os contextos educativos, a formação que precisamos, exatamente chamar todos e também os mais jovens nesta grande campanha em prol do mundo e de uma nova humanidade. Portanto, é também uma agenda de paz neste sentido. E concretamente hoje pediram para falar da sustentabilidade, da ação climática, a sustentabilidade, e a ação climática é de facto um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque é realmente uma das grandes ameaças que nós temos e que ameaça de facto o planeta e ameaça também muitas comunidades e, portanto, e muitas formas de vida. E, portanto, eu vou tentar abordar este tema em 20 minutos, o que é o tempo que eu tenho. Vou aqui, hoje o que me permitem partilhar, não é? É possível partilhar o ecrã. Não sei se posso partilhar, se me dão autorização a partilhar. Sim, já deveria ter, professora Helena. É? Sim. Portanto, então, aqui qualquer coisa. Ok, já tenho. Eu vou então fazer aqui uma incursão. Eu peço desculpa aos mais jovens, que por ter alguns dos meus diapositivos depois em inglês, realmente quando preparei, mas eu vou, evidentemente, falar em português e, portanto, julgo que vai ser possível. Portanto, o tema que vos trago hoje é a sustentabilidade e a ação climática. E, em especial, eu quero falar-vos das questões do clima, da transição e da ameaça que hoje representa o clima, mas não posso deixar de o fazer sem vos dizer também que, à escala global, são várias as ameaças que o planeta enfrenta e que têm consequências para nós, comunidades humanas. A crise climática é uma delas, que é aquela que eu vou desenvolver hoje, mas há outras que no conjunto, de facto, nos devem preocupar e também aos mais jovens, porque vão ter de facto impacto no planeta e no vosso futuro. E muito rapidamente, algumas que identifico aqui, naquilo que é chamado, isto é como se tivéssemos aqui o planeta e as fronteiras do planeta. O que está a vermelho são aquelas situações que nos preocupam mais, como seja a crise climática, a perda da biodiversidade, das espécies, da diversidade de espécies que o planeta tem. O vídeo anunciava cerca de 30 milhões de espécies diferentes no mundo, é um valor aproximado, mas vejam bem que destes 30 milhões nós conhecemos no máximo 2 milhões, no máximo a ciência conhece 2 milhões. Vejam só o que há para conhecer e como o conhecimento da biodiversidade é também um enorme desafio de aprendizagem, de conhecimento para todos, não é? E, enfim, aqui também vos refiro, aparece-vos aqui a vermelho a crise climática, a biodiversidade e o ciclo do azoto, porque faz parte de um daqueles dos agentes que nós temos usado, sobretudo na agricultura, naquelas práticas agrícolas que são menos favoráveis e, portanto, que temos que corrigir. É também um grande desafio, de facto, começarmos a fazer outro consumo, a consumir produtos locais, a exigir mais qualidade também na oferta alimentar, também faz parte da Agenda 2030. E há outros que nos preocupam, como a acidificação dos oceanos, ouvem falar, certamente já ouviram todos falar da questão do bioma, enfim, da perda acelerada que nós estamos a ter também nos oceanos, quer das formas de vida, quer dos recifes de coral, portanto é também, e esta acidificação oceânica é uma causa direta também das alterações climáticas, em particular da dissolução do dióxido de carbono nos oceanos, portanto é um dos problemas das ações da questão climática e, portanto, há uma tendência para aumentar. A poluição atmosférica e a poluição química são questões que nós conhecemos bem. No âmbito da poluição temos, sobretudo, por exemplo, visto muito a questão dos plásticos e o tremendo impacto que os plásticos têm nos nossos ecossistemas e o tanto que podemos fazer nós, enquanto indivíduos, para reduzir, de facto, por exemplo, essa contaminação. Mas eu hoje venho-vos falar de um desafio que são as alterações climáticas, mas dizer-vos que
é um desafio indissociável da perda da biodiversidade. São as duas grandes emergências climáticas que nós enfrentamos e as quais dependem muito a sua resolução, sobretudo, enfim, pelo menos a sua diminuição, a diminuição dos seus impactos depende muito daquilo que conseguimos fazer esta década. Até 2030 temos, de facto, aqui 2 grandes objetivos, quer na agenda do clima, quer na agenda da biodiversidade, que vamos ter que cumprir. Eu vou tentar falar de ambos, embora dando prioridade às alterações climáticas, mas não podemos resolver nunca a crise climática sem a biodiversidade e vice-versa. Está bem? E realmente, e por isso vou introduzir muito rapidamente e explicar porquê, quando falamos em biodiversidade, que é realmente uma riqueza extraordinária, uma arca de Noé que nós tivemos a sorte de herdar, portanto é um enorme legado biológico que temos e que tem sido crucial para o nosso progresso, para o nosso bem-estar e que é importante conseguirmos o seu equilíbrio e a sua integridade ecológica. E identificamos facilmente alguns mamíferos, não é? E, portanto, conhecemos o lobo, o lince, alguns porque estão nos sistemas mais chamados animais domésticos, mais próximos do homem, que nos alimentam, a própria paisagem, que é um valor em si mesmo, portanto, a diversidade de fungos, de plantas, de líquenes, portanto, há um conjunto muito amplo e muitas formas de vida, que, como eu vos dizia, de facto, nós conhecemos dos 30 milhões que se estima existirem na Terra, nós conhecemos cerca de 2 milhões e 1,8, talvez, à volta disso, destes 2, quase da totalidade, quase 90% são insetos, vejam bem. A maior parte das formas de vida que nós conhecemos são insetos. Há muitas outras formas de vida que nós ainda não conhecemos e que são muito importantes também para nós. E o que está a acontecer, e por isso chamava a atenção para esta crise, é que a maior parte dos grupos dos que estávamos a falar, dos grandes habitats, dos grandes ecossistemas, estão, de facto, isto é um artigo de 2021, de fevereiro de 2021, de facto é uma avaliação muitíssimo recente e, por exemplo, aqui são as pradarias marinhas, que já têm ouvido falar em Portugal, nos nossos estuários. Nas pradarias podemos dizer que são as maternidades dos peixes de água salgada. Portanto, sem estas pradarias dos nossos estuários, nós vamos também ter um impacto muito grande na diversidade e na quantidade de peixes de água marinha que nós consumimos diretamente. Na maior parte dos grupos e na maior parte dos habitats podem ver que praticamente 50% destes habitats, destes grupos, destas espécies, estão profundamente ameaçados. Portanto, há de facto uma perda já muito, 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 muito importante de espécies e que terá seguramente, aliás, isso era um outro tema, mas em grande medida a pandemia que hoje temos e outras que virão, não é? São um resultado direto, de facto, de uma destruição acentuada, sobretudo das nossas florestas tropicais. Na Europa, só para terem também uma ideia, temos muitas espécies que estão a desaparecer, portanto, que estão de facto ou próximas da extinção. Isto são apenas alguns exemplos de árvores, de peixes de água doce, moluscos, anfíbios, répteis, mamíferos. Portanto, para terem uma ideia, de facto, na maior parte dos grupos nós temos de facto muitas espécies ameaçadas de extinção ou em risco, portanto, de extinção. Também vale a pena olharmos para o mundo e pensar na vida, porque de facto é muito fácil perceberem onde é que há vida, não é? Porque onde há vida é onde está o verde, não é? Onde há mais vida é onde nós temos esta cor verde. E porquê? Porque é onde nós temos as grandes florestas, os seres produtores, que são de facto os organismos fotossintéticos, são as plantas. 99,9% da biomassa da Terra são plantas, que são a base da cadeia alimentar. E portanto também é importante preservarmos estes ecossistemas se queremos de facto garantir que a vida e que os seres produtores continuam de facto o seu trabalho. Portanto, a biodiversidade está sobretudo nestes locais onde vêm as manchas mais intensamente verdes, onde temos a grande parte da biodiversidade, mas infelizmente temos cerca de 50% da biodiversidade do mundo está em 2% do planeta, vejam bem. E ainda por cima são territórios
onde as populações têm de facto mais, digamos, menor qualidade de vida e estão mais fragilizadas também enfim, no acesso a recursos. Como é que nós podemos travar isto? Estamos exatamente num ano, este ano vai acontecer, enfim, se tudo correr bem, já estava para acontecer o ano passado, acontecerá em princípio este ano. Nós vamos falar a seguir do Acordo de Paris, que foi o grande acordo em 2015 para a questão climática. Se tudo correr bem este ano, teremos o grande acordo para a biodiversidade, que de facto aponta, entre outras coisas, para termos a capacidade de colocar 30% do planeta até 2030, digamos, com algum estatuto de conservação para efeitos de conservação da biodiversidade. Sem isto, dificilmente conseguiremos controlar as alterações climáticas. A desflorestação é um dos problemas que temos, cujo impacto estamos a conhecer, a quantidade, sobretudo nestas regiões do mundo, portanto na América do Sul, a grande região amazónica, a grande região também do Congo, portanto em África, são de facto algumas das situações mais preocupantes em termos de perda de floresta. Estamos a perder ativamente floresta. E aliás, é esta perda da floresta e a sua afetação e sobretudo pela proximidade das comunidades humanas que estará na origem de facto crescente das chamadas zoocenoses, que são estas doenças que são transmitidas para o homem através de outras formas de vida. Enfim, isto é um exemplo, mas eu não quero perder muito tempo com isso, do que acontece com as pandemias, as doenças zoonóticas emergentes e as pandemias. A ciência já as antecipava, portanto, não é, nestas últimas 2 décadas tivemos outras situações que estiveram, digamos, que foram situações preocupantes, não se transformaram em pandemias, esta transformou-se, mas a ciência reconhece facilmente a emergência potencial de outras nos próximos anos e, portanto, é preciso de facto conseguirmos garantir alguma integridade dos ecossistemas, porque se estas formas de vida, designadamente os vírus, as bactérias, etc., se não tiverem hospedeiros, é natural que o hospedeiro passe a ser o ser humano, não é? Portanto, a biodiversidade é também isto, é também um tampão, digamos, de formas de vida potencialmente patogénicas para o homem. E é expectável que as alterações climáticas também favoreçam este tipo de situações. Onde é que também está aqui um problema central, de facto, e porque é que isto acontece e que aqui sim, nós enquanto consumidores, somos consumidores desde crianças, desde bebés, consumimos sempre, os únicos produtores são de facto as plantas, de resto somos genericamente consumidores e, portanto, aquilo que tem acontecido é que, de facto, a par de um crescimento populacional imenso, portanto, nós em 100 anos quadriplicamos a população do mundo e, ao mesmo tempo, também conseguimos, de facto, afetar cada vez mais recursos de uma forma completamente insensata e impossível de continuar. A situação que vivemos hoje não é possível, não é sustentável de facto, é aqui que entra logo o pilar da sustentabilidade. Nós não podemos continuar a consumir da forma que consumimos hoje. É absolutamente impossível. E, portanto, temos que mudar a forma como vivemos e respeitar esta questão. Eu vou entrar agora então rapidamente na questão climática e o que é que ela significa e quando é que a passamos a registar. Como podem ver, nós passamos a registar à escala global e de forma consistente, sobretudo a partir dos anos 50, 60, e a partir em concreto de uma situação do arquipélago do Havaí, onde se começou a registar sobretudo as emissões vulcânicas na perspectiva de antecipar as situações mais graves, começou-se a registar e a perceber de facto uma acumulação crescente do que são hoje chamados os gases com efeito estufa, com predominância do dióxido de carbono, e começou-se de facto a perceber que estamos a aumentar cada vez mais a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e dos gases com efeito estufa de uma forma geral. Aquilo que aqui podem ver é exatamente o resultado da atividade fotossintética, portanto a sazonalidade tem a ver com a alimentação das plantas, as plantas alimentam-se de dióxido de carbono, não é? E, portanto, aquilo que temos hoje é este aumento progressivo que nos últimos 100 anos representou um aumento de cerca de 40% da quantidade de CO2 que temos na atmosfera. A partir de 2016 passámos a ter
todos os dias com uma quantidade de CO2 acima desta barreira das 400 partes por milhão. Portanto, esta acumulação tem um efeito direto sobre a temperatura do planeta, como sabem, temperatura que está a aumentar, já conseguimos ter, a partir da Revolução Industrial, enfim, conseguimos já dizer que aumentamos já em média cerca de 1 grau, em alguns casos um pouco mais, e o Acordo de Paris, como eu vou dizer à frente, limita o aumento de temperatura este século aos 2 graus, desejavelmente a 1,5, sob pena, de facto, de termos impactos que são, de facto, muito complicados em termos também até da segurança das comunidades humanas. De onde é que vem este dióxido de carbono? Já vou explicar um pouco, mas para já dizer-vos que há vários países que são há muitos países que são mais responsáveis por estas emissões. Estes são os campeões das emissões de carbono. Nós não somos tão relevantes mas também poluímos, também contaminamos, de facto, e continuamos, apesar do Acordo de Paris, continuamos a fazê-lo. Estou a acelerar um pouco, porque eu sei que só tenho 20 minutos e depois tenho receio de não conseguir. Onde é que emitimos? Bom, as grandes emissões de carbono resultam sobretudo das chamadas alterações do uso do solo, da forma como produzimos energia elétrica, do transporte, da indústria, portanto são sobretudo as fontes de gases, das emissões de carbono. E onde é que elas vão parar? Porque é que nós temos este aumento na atmosfera? Bom, porque deixamos de ter, digamos, os chamados sumidouros desse carbono. Não temos onde os colocar, não há quem os possa armazenar. Nós chamamos a isso o sequestro de carbono. Quem é que pode captar este carbono? Não sendo a atmosfera, quando temos uma relação de equilíbrio, são sobretudo as plantas, porque as plantas alimentam-se de dióxido de carbono, portanto, são elas que têm compensado as emissões até certo ponto, e também depois os oceanos, portanto, onde a tal dissolução que há pouco mencionava e que tem promovido uma acidificação dos oceanos, não é? Portanto, temos a atmosfera, são os compartimentos onde é possível reter, sequestrar o carbono. Aquilo que tivemos durante muito tempo foi a capacidade de compensar as emissões com este sequestro, particularmente das plantas, mas hoje mesmo que repuséssemos toda a vegetação que cortamos desde o princípio do século XX, desde há 100 anos, mesmo que repuséssemos todo o coberto vegetal que retiramos, nem assim conseguíamos resolver o problema do dióxido de carbono. Só conseguimos resolvê-lo eliminando as emissões, controlando as emissões. E é para isso que foi instituído, de facto, o Acordo de Paris, que eu ainda tentarei falar um pouco, mas foi um acordo que se conseguiu em 2015, que compromete, de facto, os países com uma redução das emissões, já vamos ver como. E temos que o fazer porquê? Temos que fazer, entre outras coisas, porque o impacto que esta acumulação de dióxido na atmosfera está a ter vai ser cada vez mais relevante, e há áreas do mundo que claramente o vão sentir mais. Nós também estamos nesse roteiro, também seremos um dos países que sentirá, quer pelas temperaturas, pela perda também de precipitação e da sua sazonalidade, e também pela questão da proximidade ao mar. Portanto, nós vamos ser afetados de várias formas, somos de facto também um dos países mais afetados. O que vale a pena também mencionar que há vários cenários, a ciência hoje já consegue dizer o que é que vai acontecer se continuarmos a emitir desta forma. Temos cenários, sabemos o que é que vai acontecer até ao fim deste século se não conseguirmos limitar a produção de dióxido de carbono, e temos vários cenários. No melhor deles todos, ainda assim, não conseguimos, limitando a temperatura a um aumento máximo de 2 graus até ao final do século, ainda assim vamos perder muitos sistemas, vamos, por exemplo, perder praticamente os recifes de coral, e vamos também, enfim, vão desaparecer, enfim, a grande parte dos glaciares. Haverá uma grande transformação do planeta, com consequências para muitas formas de vida, e também para nós, que vamos ter que nos adaptar, de facto, a um outro mundo, mesmo com
o Acordo do Clima e mesmo travando as emissões de carbono. Isto é o cenário mais, digamos, mais favorável, mas num cenário que eu nem quero imaginar que seja possível, em que podemos vir a ter um aumento médio de temperatura até 8 graus, isso seria uma verdadeira catástrofe planetária, portanto, a todos os níveis e também para o homem. Portanto, isto é completamente impossível, não quero acreditar que chegamos a um cenário destes, mas para dizer que mesmo no pior cenário já vamos perder muita coisa e sobretudo, e vamos ter que nos adaptar de facto a alguns dos seus efeitos, designadamente a questão da segurança alimentar. Em África, sobretudo na África subsaariana, isto é um problema muito evidente, e também nas zonas que têm escassez de água, que dependem, digamos, de acesso à água de proximidade. Este é, de facto, a questão da segurança alimentar é uma preocupação grande. Não podemos esquecer que a população mundial continua a aumentar e, portanto, a produção tem que corresponder a esse aumento de necessidade alimentar, não tanto a produção, mas a distribuição, as duas coisas, digamos assim. Agora tem um minuto. Então vou avançar. Enfim, as doenças e portanto, vou avançar, isto não interessa. Portanto, como dizia, o Acordo de Paris colocou-nos perante a necessidade de ter que, no máximo, um aumento de temperatura de 2 graus até ao final do século, e isto comprometeu-nos também com um roteiro o chamado roteiro para a descarbonização da economia e das economias dos países que se comprometeram com este acordo. Isto significa o quê? Significa que vamos todos reduzir as emissões, portanto até 2050 há cenários, portanto esperamos conseguir. Como é que esperamos conseguir isto? Isto só para terem também uma ideia rapidamente, deixar de utilizar combustíveis fósseis não é fácil. Para terem uma ideia, durante a pandemia, em que de facto estivemos parados, em muitos casos completamente parados, conseguimos no máximo reduzir 7%. Ora, nós queremos 55%, e 45% até 2030, 55% e até 2050 praticamente descarbonizar totalmente. Vejam bem o esforço que representa fazermos isto quando na pandemia só conseguimos mesmo isto. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? O que é que à escala global, e o que é que nós temos, cidadãos todos, que obrigar os países? Porque isto é uma mudança inteligente, não é um esforço, mas é um esforço inteligente que nos vai beneficiar a todos coletivamente. Temos que descarbonizar a energia, o setor da energia, portanto introduzir a energia solar, a energia eólica, portanto outras formas de energia que não passam pelos combustíveis fósseis. Temos que renovar os edifícios, portanto torná-los também mais eficientes. Isto é um grande esforço que vamos fazer com o chamado Acordo Ecológico Europeu. Temos que mudar o sistema de transportes, portanto, adotar também o transporte ecológico, o uso de bicicleta quando o pudermos fazer, portanto, eliminarmos de facto aquilo que são as soluções contaminantes, portanto, temos que o conseguir, enfim, e globalmente também, há uma série, um conjunto, se tiverem interesse, está disponível também na internet o próprio roteiro nacional, o próprio roteiro português para a descarbonização, envolve também outro tipo de iniciativas no setor agrícola, no setor florestal, que não tenho tempo para vos falar. Estamos no limite, estamos. Pronto. Então, eu queria terminar com a educação, que evidentemente também estou convosco, sou favorável, isto ia-vos falar das soluções de base natural. A educação também passa muito por aqui, temos que colocar a natureza no centro da educação. A natureza e a ligação à natureza, o vínculo à natureza é fundamental e, portanto, isto significa que temos que participar também em ações locais, regionais, nacionais, de restauro da natureza, restauro dos nossos ecossistemas. Portanto, não é só, é claro que é também pelas práticas de proximidade e de sustentabilidade, mas temos que nos envolver ativamente no restauro da natureza. Esta é uma grande bandeira da educação. E todos podem restaurar, todos podem contribuir de facto e fazer da missão do restauro de proximidade uma bandeira para a sustentabilidade, que é isto. Eu vou terminar aqui. O que é a sustentabilidade, de facto, é um caminho que temos que fazer, porque consumimos mais recursos do que aqueles que dispomos, produzimos mais resíduos do que aqueles que o meio ambiente suporta, perdemos biodiversidade e redistribuímos de forma cada vez mais desigual os benefícios dos recursos planetários.
E, portanto, o que é a sustentabilidade para os mais pequenos e para todos, não é? É, de facto, termos a capacidade de compreender esta mensagem, incorporá-la no sistema produtivo e de consumo, porque a sustentabilidade é o que nos permite ser felizes apenas com o que necessitamos, sem comprometer a felicidade dos outros. Isto é muito fácil, não é? Isto é uma missão coletiva. Muito obrigada. Muito obrigada. A próxima comunicação, vamos constatar que a cidadania não se aprende simplesmente por processos retóricos, como também já foi dito, ou por ensino transmissivo, mas é também essencialmente são processos vivenciais. E, portanto, vamos ter a apresentação de um projeto desenvolvido no agrupamento de escolas de Carcavelos e contamos com a participação da professora Tatiana Carriço e de 2 dos seus alunos, a Camila Henriques e o Duarte Miguel, que estão aqui atentos e são muito atentos a tudo o que foi dito. A professora Tatiana Carriço é licenciada no curso de professores de ensino básico, na variante de Educação Visual e Tecnológica, pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem uma pós-graduação em Planeamento, Protocolo, Imagem e Eventos realizada no ISLA e concluiu o plano de estudos do 2º ano curricular do mestrado em Filosofia para Crianças pelo Departamento de História, Filosofia e Artes na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade dos Açores. Atualmente é professora titular do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Carcavelos, como já foi dito, e também coordenadora do projeto de Filosofia para Crianças no Colégio Quinta do Lago, em São Domingos de Rano. A Camila e o Duarte são seus alunos desde o 1º ano deste ciclo e estão atualmente no 4º ano, têm ambos 9 anos. Ambos têm outros interesses para além da escola, como é normal nestas idades também. A Camila é uma entusiasta de ginástica rítmica, sendo até atleta federada. O Duarte desde os 2 anos que pratica natação, desde os 4 anos que pratica karatê e também toca guitarra desde os 7 anos, o que é fantástico. Estes 2 jovens têm já alguma experiência nestas lidas de comunicação, como nós vamos ver. Pois em 2019 a turma foi convidada a participar nas conferências do Estoril Juvenil na Universidade Nova SBE, onde ambos também apresentaram o tema Igualdade de Género no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, nós estamos bastante expectantes em ouvir o que nos têm a dizer estes nossos oradores. Quero agradecer, em nome do Agrupamento de Escolas de Carcavelos, o convite que nos foi feito. Apesar de ser eu que venho falar hoje, eu venho falar em nome de uma equipa, nada se constrói sozinho e também não se salva o planeta sozinho. E para além de eu vir falar em nome de uma equipa de muitas outras pessoas, eu venho muito bem acompanhada, como disse, pela Camila e o Duarte, que me vão ajudar a explicar aos professores como é que afinal isto tudo se faz, como é que salvamos o planeta a partir da escola. Antes de começar, eu queria só dizer e focar 2 aspectos que a doutora Leonor e a doutora Helena referiram, é que aprender é o primeiro passo para agir e é preciso compreender e amar aquilo que queremos proteger. E sem dúvida que a escola é responsável por colocar a natureza no centro da educação. E isso cabe-nos a nós, professores, porque nós somos os primeiros facilitadores da mudança para que os nossos alunos possam ser os agentes da mudança. Mas para perceberem melhor aquilo que eu venho falar nomeadamente de um projeto que se chama Amigos da Horta, e é um projeto que já existe desde 2013, e eu vou falar ao longo do tempo as práticas que temos vindo a desenvolver e como é que isto tudo se articula com um currículo ao qual nós, professores, temos que cumprir e temos que articular, porque há outras matérias e outros conteúdos para explorar. Mas antes disso vou-vos apresentar a nossa escola, para que possam conhecer. Eu vou partilhar aqui a tela e vou-vos mostrar a nossa escola para compreenderem um pouco.
Ok, aquilo que o vídeo que estivemos a ver é do espaço escolar onde o nosso projeto se desenvolve, mas para vos explicar melhor, eu vou partilhar novamente a tela e vou tentar rapidamente, no pouco tempo que temos, explicar então como é que este projeto se desenvolve na EB1 dos Lombos. Então eu vou avançar. Então, apresentei-vos a nossa escola, o projeto que nós desenvolvemos tem por nome Amigos da Horta, e este projeto é um projeto comunitário no qual temos uma horta biológica na escola desde 2013, desde o ano letivo 2013-2014. Mas este projeto é especial, porque este projeto não nos pertence só a nós, professores e alunos. O nosso intuito com este projeto é envolver toda a comunidade educativa, as famílias, os vizinhos, as pessoas que vivem perto da escola, os amigos, e mais para a frente eu vou-vos explicar como é que os nossos vizinhos, como é que as famílias entram na escola e participam. A grande missão deste projeto é fazer com que não só os alunos, mas toda a comunidade trabalhe num projeto de mudança local. Que todos nós sabemos, e tal como a doutora Helena falou anteriormente, aquilo que desenvolvemos a nível local tem um impacto global. E é nessa mudança que nós queremos integrar não só os alunos, mas todos aqueles que estão à volta deles. Queremos que as crianças compreendam que há um ciclo de vida e de sustentabilidade no qual todos temos um papel a desempenhar, principalmente as crianças. Capacitar a comunidade educativa para reconhecer a importância da educação para o desenvolvimento sustentável e a escola como um ambiente privilegiado para promover a promoção de um plano de ação climática a partir da intervenção na biodiversidade e na natureza dos seus espaços. Era o que estávamos a falar há pouco, é impossível dissociar o clima e a biodiversidade, e por isso é que toda a ação que temos na horta engloba todos estes aspectos. A nossa intervenção pedagógica prende-se com o pré-escolar e o primeiro ciclo, em que procuramos articular as orientações curriculares para a educação pré-escolar, e no primeiro ciclo a nossa intervenção é no âmbito da educação para a cidadania e desenvolvimento, integrando de forma transversal o currículo do primeiro ciclo, ou seja, queremos, através dos objetivos que temos para a cidadania e desenvolvimento, englobar todas as outras disciplinas e trabalhar de forma prática todo o currículo de forma transversal. Os nossos grandes objetivos: capacitar os alunos e a comunidade para a construção de uma sociedade saudável, justa e ambientalmente sustentável. Queremos promover a aprendizagem do exercício de uma cidadania consciente e ativa, centrada na ação sobre o mundo. É muito importante que as crianças percebam de que elas têm competências e elas são capazes de pensar, refletir sobre as questões e os problemas do mundo e principalmente são capazes de intervir com as suas ideias de forma criativa, para que elas possam sentir que são agentes da mudança e que está nelas a grande responsabilidade de preservar o seu planeta. Em termos de foco na nossa horta, nós queremos transformar a horta, e é isso que temos feito ao longo dos anos, num espaço educativo que integra e envolve todos os alunos, sem exceções, criando a oportunidade para que participem na vida da escola e da comunidade de forma prática, autónoma, significativa e responsável. Eu costumo muitas vezes dizer em tom de brincadeira que a escola é a primeira sociedade na qual os nossos alunos têm a possibilidade de assumir cargos, de liderar, porque depois o que sai são os portões da escola e eles vão para a vida adulta, mas já experimentaram liderar, falar, como vão fazer, por exemplo, hoje o Duarte e a Camila. Mas estes projetos não se fazem sozinhos. Nada disto que temos feito ao longo destes anos seria possível se nos tivéssemos ficado fechados na escola. É muito importante procurar apoios, procurar parcerias, insistir com os serviços locais para que nos possam apoiar.
Na nossa escola nós felizmente temos muitos apoios, como podem ver, não só a nível de manutenção da horta, mas também a nível da formação dos professores. Eu posso vos dizer que não percebia nada de hortas, não tinha noção nenhuma de como eu poderia trabalhar numa horta e muito menos como é que poderia articular o currículo do primeiro ciclo com o trabalho na horta e com a preocupação do desenvolvimento sustentável, nomeadamente de preparar um plano de ação climática em que pudesse envolver o trabalho na horta. Mas foi muito mais fácil quando nos unimos a parceiros com outras formações e que nos permitiram ter maior conhecimento e depois levar para a escola esse conhecimento para trabalhar com os alunos e para partilhar com os colegas. Há associações de pais também, muitas associações de pais estão predispostas a trabalhar e a ajudar, e a nossa, sem dúvida, tem sido um grande exemplo nesse aspecto. A nossa ação no âmbito do desenvolvimento sustentável tem que relacionar aqui algumas questões que para nós professores são fundamentais e que muitas vezes são uma preocupação. Muitas vezes pensamos que ir à horta vamos tirar tempo às matérias, os meninos não vão aprender, eu tenho que dar a matemática e ainda não dei, eu não posso ir à horta. Aquilo que eu quero provar aqui hoje, eu, o Duarte e a Camila, é que exatamente podemos inverter essa situação. Pode ser exatamente ao contrário. Porque na horta e através do trabalho na natureza, nas aulas ao ar livre, é possível correlacionar uma gestão flexível do currículo, é possível promover as aprendizagens essenciais em todos os alunos, desde aqueles que têm mais dificuldades aos que têm menos dificuldades e que têm mais acesso à informação. Procuramos seguir os objetivos do nosso projeto educativo e incorporar em todas as ações que fazemos e, sem dúvida, uma das grandes preocupações que temos é preparar os nossos alunos, tendo em conta os objetivos a que nos propomos todos os anos e, no final de ciclo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tem 1 minuto, professora. Ui, então vou avançar. Como é que fazemos isto? Queremos articular o currículo de forma a que possamos promover equidade, democracia, justiça, e aqui a única coisa que eu quero focar principalmente é a questão do pensamento crítico, criativo e cuidadoso. As atividades na horta privilegiam o aprender fora da sala de aula, o trabalho colaborativo, o respeito pelo outro, a defesa do ambiente, as oportunidades para todos os alunos, porque os alunos não são iguais, não aprendem da mesma maneira, e muito, muito importante, permitem que os alunos percebam que de uma forma voluntária eles podem participar, podem agir e podem intervir. Como é que isto se faz a nível prático? O Duarte e a Camila vão falar disso de uma maneira muito mais parcelar, mas eu quero focar aqui, por exemplo, um dos aspectos muito importantes que tem a ver com os projetos interdisciplinares, a questão das assembleias de turma e de escola, o facto de ser possível na horta explorar de forma prática todos os conteúdos do currículo, articular o português com a matemática, não precisamos de estar dentro da sala de aula com os manuais. E também partilhar convosco que aos sábados costumamos abrir a horta para as famílias e os vizinhos no primeiro sábado de cada mês e todos são convidados para vir à horta. O que é que se pretende, e aqui ligando um pouco à Unicef e àquilo que tem sido dito aqui, nós queremos que eles sejam capazes de criar, investigar, refletir, ser autónomos, cada vez mais sentirem que têm capacidades de fazer muito mais do que aquilo do que lhes é esperado. Conectarem-se, sentirem que tudo no planeta está correlacionado. E para isso é preciso que eles descubram, resolvam problemas, brinquem, aprendam a brincar, é fundamental. Colaborem uns com os outros, sejam flexíveis e quando se tem uma horta aprende-se a ser resiliente, que é fundamental quando temos um plano para salvar o planeta. E eu costumo dizer que trabalhamos tudo isto com os nossos alunos para que eles possam pensar fora da caixa, porque só assim com ideias é que será possível salvar o planeta. Capacitar os alunos para intervir na escola, na comunidade local, para que eles possam ser capazes de resolver problemas globais. A mudança do clima coloca em risco a humanidade, tal como a conhecemos, tal como vimos aqui e ouvimos neste webinar. A nossa sobrevivência depende da prosperidade do planeta. Por isso, é urgente, professores, colegas, temos que ensinar os nossos alunos a produzir e a consumir de forma sustentável.
Cada professor é um facilitador da mudança e todos nós, professores, alunos, famílias, vizinhos, todos temos competências para mudar o mundo. E aquilo que temos experimentado com este projeto é que isto que estamos a falar não se ensina pelas páginas dos manuais, sentados à mesa, é preciso ir lá para fora, porque aquilo que as crianças amam, elas aprendem a proteger porque conhecem, identificam e criam valores sobre todas as coisas. Temos de responder como um todo, porque todos nós somos partes de uma comunidade global. E através destas atividades e ações, vou mesmo terminar, que nós queremos participar ativamente. Mas eu sei que a pergunta que com certeza todos estão a fazer, ok, mas como é que isso se faz quando temos um currículo? Ok? Não sou eu que vos vou dizer, eu venho muito bem acompanhada pelo Duarte e a Camila, que vos vão explicar a vós, colegas, como é que isto realmente se faz. Exatamente, Duarte, então vamos Camila. lá passar. Camila. Podes ligar. Muito boa tarde a todos, eu sou a Camila e muito obrigada por me terem convidado. Eu vou explicar como é que na nossa escola aprendemos matemática, português, estudo do meio e todas as outras disciplinas quando vamos à horta. Às vezes parece que a horta se transforma numa sala de aula, mas onde tudo é mais interessante, divertido e fácil de aprender. Aprendemos juntos e todos participamos com motivação porque podemos partilhar as nossas ideias e tomar decisões para resolver problemas. É como se estivéssemos a brincar e aprender ao mesmo tempo. Nas atividades da horta, sentimos-nos mais livres para nos expressar e fazer perguntas. Ficamos mais calmos, mais autónomos e ajudamos uns aos outros na realização das tarefas. Trabalhamos em equipa e cumprimos os nossos objetivos. Agora vou mostrar-vos como é que a horta se transforma em sala de aula e, afinal, como é que andamos a trabalhar para construir um mundo melhor. A horta também serve para aprender acerca de todas as disciplinas. Quando vamos para a horta, nem sempre precisamos de ferramentas. Muitas vezes, basta-nos o nosso kit de explorador, onde temos o lápis, a borracha, a lupa, a fita métrica e o nosso caderno de registro. Também escrevemos textos a partir daquilo que observamos e sentimos. Para contar aos outros o que fazemos e explicar a nossa missão, construímos cartazes e explicamos o que estamos a fazer para salvar o planeta. Na natureza, podemos medir, contar e fazer contas. Quando vamos ao mercado comprar culturas para plantar, sabemos problemas de matemática. Como é fácil, temos de calcular o que podemos comprar com o dinheiro que temos e quanto iremos receber de troco. A professora fica por perto, mas quem vai às compras somos nós. Também trabalhamos geometria e fazemos medições. Estudamos frequências, descobrimos figuras geométricas na natureza, medimos quantidades para confeccionar os nossos famosos cactos de espinafres e até desenhamos a simetria das folhas das cores. Às vezes misturamos todas as disciplinas e aprendemos ao mesmo tempo matemática, português e expressão plástica. Aprender fora da sala de aula ajuda-nos a compreender melhor o mundo e a perceber a importância de o proteger. Tenho certeza de que juntos vamos criar um mundo mais feliz para todos. Muito obrigada e agora vou passar a palavra ao Duarte. Muito obrigada, Camila. Então vamos agora ouvir o Duarte. Duarte. Olá, boa tarde. Eu sou o Duarte. Queria agradecer a todos os presentes por este convite para participar neste evento. Como sabem, todos somos curiosos e por isso aprender a descobrir torna todas as matérias que a professora ensina muito mais interessantes. Não precisamos estar sentados só a escrever nos livros. Podemos sair e observar como realmente as coisas são e acontecem. Tudo o que fazemos na horta é organizado e para isso, em tudo o que fazemos, temos de ser responsáveis. Antes de irmos para a horta, é preciso reunir, discutir ideias e decidir o que fazer. Ou seja, definir o nosso plano de ação e o que pretendemos com isso.
Depois, a professora dá-nos autonomia e, se não correr bem, ela apoia-nos e juntos conseguimos. Com o projeto da Horta, descobrimos que, por mais simples que seja a nossa ação, conseguimos ajudar o mundo. Querem saber como? Estudar a natureza ao ar livre é muito mais interessante e divertido, porque conseguimos identificar, conhecer e compreender a importância da biodiversidade. E, claro, perceber porque é que, afinal, é tão importante cuidar e respeitar a natureza. Às vezes, também trazemos a natureza para dentro da nossa sala, para estudar as suas características. Quando observamos, percebemos realmente como é que as coisas são e acontecem. Mas, para salvar o planeta, temos de trabalhar em equipa, respeitar-nos uns aos outros, conversar, tomar decisões e agir. Depois, é preciso comunicar, contar aos nossos vizinhos, famílias e amigos o que demonstramos a fazer na nossa escola. Também gostamos de ajudar e partilhar aquilo que cultivamos. Queremos um mundo melhor para todos. Por isso, em tudo o que fazemos, tentamos passar uma mensagem positiva e envolver aqueles que nos rodeiam. Queremos um futuro melhor e mais sustentável para todos. Com pequenas ações, podemos mudar o mundo. Um mundo melhor começa na nossa escola. Todos juntos conseguimos. Já imaginaram se cada escola tivesse um plano de ação para salvar o planeta? Como seria se todas as crianças do mundo fizessem parte deste plano? Contamos convosco nesta missão. Obrigado. Muito obrigado, Duarte. Muito obrigado também, Camila. Professora, nós estamos aqui a ver que este projeto também vai ao encontro da professora Helena Freitas nos disse, e acho que se o espírito for este, talvez consigamos os objetivos a que nos propomos, não é, professora Helena? Esperamos que esta sessão tenha ido ao encontro das vossas expectativas e, acima de tudo, que vos dê matéria de reflexão e matéria para a ação. Penso que as perguntas, as questões que foram colocadas quando da inscrição, a maior parte foram respondidas, muito bem respondidas aqui por todos os oradores, a quem agradeço mais uma vez, mas realmente estamos a chegar ao fim e não podemos continuar, o tempo assim o diz. Quero agradecer a todos os participantes, a todos os que estiveram connosco, e que estejam atentos a mais webinars que vamos fazendo, também noutras áreas e noutros domínios também interessantes, e deixo aqui muito obrigado a todos. Boa tarde e muito obrigada.